Você já sentiu que está repetindo os mesmos erros nos relacionamentos? Como se algo dentro de você escolhesse por impulso. E depois viesse o arrependimento? A promessa deste vídeo é simples e direta. Mostrar os sinais profundos, não óbvios, de que ele é de fato o homem certo para você. Vamos além da superfície, além da química. Vamos tocar as camadas do inconsciente, onde, segundo Carl Jung, se esconde a verdadeira resposta. O homem certo não é aquele que apenas te faz rir ou te elogia com frequência. Também não é o que preenche uma lista de critérios sociais. O homem certo é aquele que ativa em você um processo de individuação. Sim, esse conceito central de Jung será nosso fio condutor. Porque o verdadeiro encontro amoroso não acontece entre duas máscaras, mas entre duas essências que se reconhecem e se desafirmam. Carl Jung dizia: encontro verdadeiro é o encontro entre duas almas que se confrontam com honestidade. E é isso que precisamos buscar, o encontro com alguém que não te confirma apenas, mas que te desvela, que te faz crescer, que te obriga a olhar para a própria sombra e não fugir. Mas como reconhecer esse homem? Como distinguir entre a projeção de um ideal romântico e a presença de alguém que te enxerga de fato? A chave deste roteiro é presença, espaço, verdade. 3 palavras simples, mas que se tornam um radar infalível quando compreendidas na prática. Ao longo dos próximos blocos, você vai entender por que cada uma dessas palavras revela ou desmascara a conexão real e como usá-las para enxergar com clareza. Você merece mais do que um roteiro de contos de fadas. Você merece um homem que não seja um espelho do seu desejo inconsciente, mas um parceiro de verdade, que também tenha feito as pazes como o próprio caos. E isso não se mede por gestos românticos, se mede por algo mais profundo. A forma como ele te permite ser, cair, levantar e seguir sendo você. Presença. Essa é a primeira das 3 palavras-chave e não por acaso. Em um mundo distraído, em que tudo é feito às pressas, a presença virou um luxo, mas para Jung, ela é essencial no processo de individuação. E no amor verdadeiro, ela é um sinal claro de que você está diante de alguém alinhado consigo mesmo. O homem certo está presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele escuta sem a pressa de responder. Ele observa sem a ansiedade de julgar. Ele não desaparece quando você demonstra sua dor ou quando a sua luz começa a brilhar demais. Isso porque ele não está competindo com você, nem fugindo de si. Um homem ausente está, na verdade, em guerra com a própria sombra. E você acaba sendo o alvo dessa batalha. Jung nos lembra que todo relacionamento carrega o risco da projeção. Quando projetamos no outro nosso ideal de homem, deixamos de enxergá-lo. Criamos uma imagem, o príncipe, o salvador, o forte, e ficamos presas a ela. Mas o verdadeiro encontro acontece quando a projeção cai. Quando vemos o outro como ele é, e mesmo assim escolhemos ficar. O homem certo não é o que te completa, isso é ilusão. Ele é o que te sustenta no processo de te tornar completa por si, e isso exige presença. Exige suportar silêncios, exige estar ali mesmo quando não é fácil. Exige não fugir diante da sua intensidade. A metáfora é simples. A presença é como uma árvore firme num campo aberto. Quando o vento das emoções vem, você sente que pode se abrigar, não porque ele vai resolver sua tempestade, mas porque ele permanece, enquanto você enfrenta. Quer saber se ele é o homem certo? Repare no que ele faz quando você desmorona, quando você está confusa, quando você mostra sua sombra. Ele foge, minimiza, silencia ou permanece? Um exercício simples. Observe suas conversas. A escuta real ou interrupções constantes? Ele valida seus sentimentos ou muda de assunto? Pequenos sinais mostram verdades profundas. A presença é o primeiro indício, não o único, mas sem ela, os outros 2, espaço e verdade, não conseguem florescer. Porque sem presença não há vínculo real, só fantasia. Espaço, a segunda palavra da nossa chave. E talvez a mais contraintuitiva para quem aprendeu que amor é apego, fusão,
urgência. Jung nos ensinou que a individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos, só é possível quando há espaço. E isso vale também no amor. O homem certo não te sufoca com mensagens, promessas ou expectativas. Ele também não exige que você se molde ao desejo dele. Pelo contrário, ele celebra sua autonomia. Ele permite, e mais do que isso, estimula que você mantenha seus próprios ritmos, ciclos e silêncios. Esse espaço não é ausência, é respeito, é confiança. É uma clareza profunda de que o outro não existe para nos preencher, mas para caminhar ao lado, sem invadir, sem controlar, sem tentar consertar. A metáfora aqui é o jardim. Um relacionamento saudável é como um jardim com duas árvores. Cada uma cresce em sua direção, com a sua forma e sua própria raiz, mas ambas se nutrem do mesmo solo. O cuidado mútuo. Se uma invade o espaço da outra, ambas adoecem. Jung alertava sobre os perigos da possessividade. Quando alguém tenta nos possuir, está, na verdade, tentando aprisionar algo que teme perder. E esse medo não nasce do amor, mas da carência, do ego ferido, da criança interior ainda não acolhida. O homem certo, por outro lado, já enfrentou esse medo dentro de si. Ele sabe que você não é propriedade nem extensão, você é um ser inteiro. E isso não o ameaça, o inspira. Quer saber se ele é esse homem? Repare, ele respeita seus nãos. Ele entende quando você precisa de tempo para si. Ele valoriza seus sonhos mesmo quando não incluem diretamente a presença dele? Ou ele te culpa, manipula, faz chantagem emocional? Um exercício prático. Pergunte a si mesma se você pode respirar nesse relacionamento. Se você sente que pode crescer, errar, mudar de ideia, sem medo de ser punida por isso. Porque quando há espaço verdadeiro, há confiança. E onde há confiança, o amor amadurece. Ele não precisa de provas constantes, nem de controle. Ele floresce, mesmo à distância. Verdade. A terceira palavra da nossa chave. E talvez a mais difícil de sustentar. Porque a verdade, no amor, é um convite à vulnerabilidade. E, como bem dizia Jung, a maior parte das pessoas prefere uma mentira confortável a uma verdade que desestabiliza o ego. Mas a verdade é o solo fértil, onde a alma floresce. Sem ela, o amor vira um teatro, um jogo de máscaras, onde cada um representa um papel. O da parceira perfeita, o do homem ideal, e quanto mais o tempo passa, mais pesado se torna esse roteiro. O homem certo não tem medo da verdade. Ele não finge ser quem não é para te agradar. Ele não esconde seus defeitos, seus fracassos, suas inseguranças. Ele se mostra, mesmo quando isso o torna vulnerável. E ele te convida a fazer o mesmo, com delicadeza, sem imposição, porque ele entende que a verdade é o caminho da liberdade, não da punição. Jung afirmava que a função transcendente surge do encontro sincero entre opostos internos. Isso também vale para os relacionamentos. Quando você pode ser honesta com o outro sobre seus desejos, suas dores, seus limites, você permite que uma nova dimensão surja. Um terceiro elemento invisível que fortalece a conexão. A metáfora aqui é o espelho. O homem certo é aquele que não distorce sua imagem. Ele não projeta em você o que gostaria que você fosse. Ele te vê e, ao te ver, te ajuda a ver-se a si mesma com mais clareza. Quer saber se ele é esse homem? Observe se você precisa esconder parte de si para manter a relação. Se há medo de dizer o que sente, se há censura disfarçada de bom senso, ou se, ao contrário, você se sente mais livre, mais autêntica, mais inteira com ele. Um exercício simples. Experimente dizer uma verdade sua, algo pequeno, mas significativo, e observe a reação dele. Acolhimento ou julgamento? A escuta ou negação? A resposta dele dirá muito mais do que palavras bonitas jamais diriam, porque a verdade não afasta quem é certo, ela filtra, ela depura, ela mostra quem fica quando o encanto acaba e o real começa. Agora que compreendemos a chave, é hora de desdobrar por que ela funciona e por que, segundo Jung, esses três pilares tocam diretamente as forças mais profundas do inconsciente. Amor não é só emoção, é também inconsciente em ação. Jung chamava isso de encontro de complexos, partes de nós que se ativam diante de certas pessoas. Por isso nos apaixonamos, às vezes, por quem nos fere, porque a ferida já estava ali.
o outro apenas a reveda. Quando encontramos alguém que realmente nos vê, nos permite espaço e sustenta a verdade, algo diferente acontece. Não é uma paixão avassaladora, é um encontro, silencioso, mas firme, como uma represa que, ao invés de romper, começa a canalizar a água com direção. A intensidade continua, mas ganha forma. Presença é o que regula a ansiedade. Ela acalma o sistema. Quando estamos com alguém presente, nosso corpo descansa, a vigilância cai, o coração respira. Por isso é tão poderoso e tão raro. Espaço é o que cura a simbiose. Muitos relacionamentos adoecem porque não há separação psíquica. O outro se torna um espelho dos nossos vazios. O espaço rompe isso. Ele diz, você pode ser você, mesmo quando está comigo. E isso cura. Verdade é o que ativa a função transcendente. É através dela que deixamos de projetar e começamos a integrar. O outro deixa de ser idealizado e passa a ser visto. E com isso começamos a ver-nos a nós mesmos, com mais clareza. Esses três elementos juntos criam um campo onde o amor não é performance nem contrato. É caminho. Um caminho de amadurecimento, confronto e, acima de tudo, liberdade. E é uma frase que resume esse processo. Você só reconhece o certo quando já enfrentou o falso dentro de si, porque o homem certo não aparece para te salvar. Ele aparece quando você já se salvou. A pergunta mais poderosa que você pode fazer então não é ele é o certo para mim, mas eu sou capaz de reconhecer alguém verdadeiro ou ainda topeza meu ideal? Vamos agora explorar os sinais concretos, os pequenos gestos, padrões sutis que revelam se ele é de fato o homem certo para você. Não estamos falando de sinais esotéricos, mas de manifestações inconscientes, muitas vezes ignoradas, que Jung nos ajuda a interpretar. O primeiro sinal é o silêncio que acolhe. Quando você fala algo difícil ou quando está em conflito interno, ele não se apressa para consertar. Ele escuta. E mais, ele segura esse silêncio com presença. Isso revela uma alma madura, que já aprendeu a conter a própria ansiedade sem precisar controlar a do outro. O segundo sinal é o apoio, sem protagonismo. Ele torce por você, mas não tenta ser o herói da sua jornada. Ele não precisa estar no centro da sua história para se sentir válido. Isso demonstra que ele não está tentando te salvar, porque já se encontrou com a própria sombra. O terceiro sinal é o não medo da sua luz. Muitos homens se encantam por mulheres fortes, mas se retraem quando essa força começa a brilhar demais. O homem certo, ao contrário, celebra sua expansão. Ele não tenta te diminuir nem competir com seu crescimento. O quarto sinal é a consistência emocional. Ele não some, não te puxa para perto para depois te empurrar. Ele é coerente no que diz e no que faz. Jung diria que isso demonstra uma integração do ânimos, uma maturidade que equilibra impulso e consciência. O quinto sinal é o respeito pela sua dor. Ele não minimiza, não ridiculariza, não se incomoda. Ele sabe que a dor faz parte do processo e que encará-la junto é um privilégio, não um fardo. Exercício prático. Durante uma semana, observe sua energia ao lado dele. Você se sente drenada ou nutrida? Seu corpo relaxa ou contrai? Você ri mais ou se cala mais? O inconsciente sempre fala. O corpo escuta antes da mente entender. Esses sinais não são fórmulas mágicas, mas são indicadores profundos, porque o homem certo não precisa ser perfeito, mas precisa estar desperto. Ele já parou de fugir de si e, por isso, pode caminhar ao seu lado sem se perder. Chegamos ao ponto em que o diagnóstico emocional se entrelaça com a escolha consciente, porque reconhecer um homem certo não é apenas observar o outro, é, antes de tudo, um ato de autoencontro. Jung diria que aquilo que rejeitamos fora é o reflexo do que não integramos dentro. E isso vale com ainda mais força no amor. Quantas vezes você confundiu agitação com paixão? Ou ausência com mistério? Ou frieza com maturidade? Tudo isso são projeções. A sombra, conceito central na psicologia junguiana, nos faz atrair o oposto daquilo que realmente buscamos.
porque inconscientemente buscamos nossa própria cura através do outro, e nem sempre isso vem de forma leve. O homem errado muitas vezes parece mais intenso. Ele mexe com feridas antigas, te coloca em desequilíbrio, e isso é confundido com conexão, mas é apenas a ativação da sombra, um ciclo de dor e apego que se retroalimenta e que, sem consciência, se repete. O homem certo, por outro lado, pode parecer calmo demais no início, quase simples demais. Isso é porque ele não joga, ele não seduz através da ausência, ele não provoca crises para se sentir importante. E como estamos acostumadas ao caos, essa serenidade pode parecer sem graça, quando na verdade é a saúde emocional se manifestando. Um dos maiores desafios da individuação é tolerar o bem. Sim, porque muitas vezes sabotamos aquilo que é bom porque o nosso inconsciente ainda está preso ao padrão da dor. Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Então, a pergunta é: você está pronta para aceitar um amor que não dói? Um amor que não exige máscaras, nem batalhas, nem provas constantes? Porque o homem certo não vai invadir seu mundo. Ele vai esperar que você o convide. Exercício de visualização. Feche os olhos e imagine um cenário tranquilo. Uma casa em silêncio, um jardim em paz. Agora, veja esse homem entrando, sem barulho, sem pressa, apenas chegando, sentando, ficando. Como você se sente? Assustada? Em paz? Incomodada? Seu corpo dará a resposta, porque no fim, o amor certo não grita, ele permanece. Agora vamos falar sobre identidade, sobre quem você se torna quando está com ele, porque mais importante do que quem ele é quem você é ao lado dele. Jung nos ensina que os relacionamentos verdadeiros ativam o processo de individuação, ou seja, eles nos empurram, suave ou fortemente, para dentro de nós mesmos. O homem certo não te apaga, ele não te coloca em dúvida constante, ele não te faz se encolher para caber. Ao contrário, ele te amplia, ele desperta em você sua coragem adormecida, sua voz sufocada, sua intuição esquecida. E isso não é porque ele te muda, mas porque ele não atrapalha o seu florescer. Quantas vezes você já se desfez para manter um vínculo? Já se calou para evitar conflito? Já vestiu uma personalidade para não perder alguém? Esses são os sinais de que você não estava em conexão com a sua essência. Estava preso ao medo de a rejeição. E o medo molda a mulher errada. Mas o homem certo te devolve para si. Com ele você se ouve mais, veste como quer, diz o que pensa, se permite falhar sem culpa, se emociona sem vergonha. Porque a presença dele te legitima, não como a mulher ideal, mas como a mulher real. A metáfora é clara. Você é um rio. Se ele é o leito certo, você flui com naturalidade. Se ele é um obstáculo, você se contorce, se divide, se perde. O relacionamento certo é aquele que não impede o seu curso, apenas o acolhe. Quer reconhecer esse efeito? Pergunte-se: quem sou eu ao lado dele? Sou mais forte, mais criativa, mais leve ou sou mais ansiosa, insegura, dependente? E mais, ele reconhece suas conquistas sem competir, ele aceita seus nãos sem drama, ele apoia seus projetos sem condicionar? Exercício prático. Escreva 3 palavras que definem quem você quer ser em um relacionamento. Depois, escreva 3 palavras que definem quem você é nesse relacionamento atual. Compare. O quanto de distância há entre elas? A presença do homem certo não te transforma em outra pessoa. Ela te devolve a sua versão mais verdadeira. E essa é a confirmação mais clara de todas. Se você se sente mais você, mais inteira, mais viva, então você encontrou algo raro. Chegamos ao momento crucial, onde a teoria encontra a escolha, onde tudo que você entendeu sobre presença, espaço,
verdade, sombra, projeção e individuação precisa se transformar em decisão. Porque reconhecer o homem certo exige mais do que percepção, exige coragem. Coragem de sair do ciclo da ilusão, da espera eterna, da tentativa de fazer o errado dar certo. Carl Jung nos lembra que a alma reconhece o que é verdadeiro, mas o ego nem sempre aceita. O ego quer controle, quer fórmulas, quer garantias. O inconsciente, por outro lado, trabalha com símbolos, repetições e verdades sutis, e ele sempre nos dá sinais. A diferença entre continuar no erro e escolher com sabedoria está na escuta. Escutar o corpo, escutar os sonhos, escutar o cansaço emocional, escutar os pequenos gestos. O homem certo, como já vimos, não é perfeito, mas ele é claro, ele é coerente, ele é inteiro, mesmo com suas falhas, e principalmente, ele te encontra no ponto exato onde você decidiu parar de fugir de si mesma. E é por isso que essa escolha é tão profunda, porque não é sobre o outro, é sobre você. É sobre olhar cá dentro e perguntar: o que em mim ainda se atrai por quem me desrespeita? O que em mim ainda sente que precisa conquistar afeto através da dor? O que em mim ainda acredita que amor precisa doer para ser real? Quando essas perguntas começam a ser feitas com sinceridade, o padrão muda, a frequência muda. E como Jung apontava, tudo que não enfrentamos dentro se manifesta fora como destino. Mas ao integrar, você muda o destino. Você deixa de ser levada e começa a escolher. E ao escolher, você começa a reconhecer um amor maduro. O amor que não se anuncia com fogos, mas com calma. Que não invade, mas permanece. Que não te molda, mas te sustenta. Exercício de verdade. Escreva uma carta para si mesma, de um futuro onde você já está em um relacionamento saudável. Descreva como se sente, como vive, o que faz, quem é ao lado dessa pessoa. Depois, leia em voz alta e sinta: você reconhece essa mulher? Ela é você? Se sim, comece a agir a partir dessa identidade, porque é ela quem atrairá o homem certo, não a versão ferida. E agora, se essa jornada fez sentido, compartilhe, envie para quem precisa ouvir. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdos assim. O conhecimento só se transforma em sabedoria quando circula. Agora é hora de integrar tudo. Encerrar não como quem fecha um livro, mas como quem abre um novo capítulo, dentro. Porque mais do que identificar o homem certo, este roteiro foi sobre reconhecer a mulher que você está se tornando. E essa mulher, lúcida, desperta, inteira, não se contenta mais com migalhas. Ela não negocia mais com o vazio. Carl Jung dizia que a individuação é o processo mais sério que uma pessoa pode empreender, e isso inclui o amor. Porque amar não é se perder no outro, é se encontrar através do outro. É olhar para alguém e enxergar ao mesmo tempo o que ele é e o que você é com ele, sem ilusão, sem projeção, sem carência fantasiada de paixão. Você aprendeu bloco a bloco que o homem certo tem 3 sinais fundamentais: presença, espaço e verdade. Que ele não te preenche, ele te respeita. Que ele não te salva, ele caminha. Que ele não te consome, ele te contempla. E, acima de tudo, que ao lado dele você se torna mais você. Você entendeu que as armadilhas emocionais, a sombra, as projeções, o ânimo distorcido, criam relacionamentos baseados no medo, e que o medo sempre exige prova, controle e dependência. Já o amor consciente exige presença, escuta e a difícil arte de sustentar-se a si mesma, mesmo diante do outro. O amor maduro não é o fim de uma busca, é um início de uma construção. Uma ponte entre 2 inconscientes que decidiram parar de se ferir e começar a se ver. Ele começa quando você deixa de perguntar "será que ele me ama?" e começa a perguntar "como eu me amo estando com ele?" E sim, haverá dias difíceis, conflitos, contradições. Mas a diferença é que, com o homem certo, esses dias não viram ameaças, viram oportunidades de aprofundar, porque ele não se assusta com a sua sombra, ele já conhece a dele. Ele não foge da sua intensidade, ele já abraçou a sua própria profundidade. A função transcendente, conceito central em Jung, surge do confronto entre opostos, e um bom relacionamento a isso. Confronto que não destrói, diferença que não separa, amor que não exige que o outro mude,
mas convida que ambos cresçam. Então, se hoje você está sozinha e se isso te pesa, saiba, solidão não é fracasso. Às vezes é só o silêncio necessário antes do verdadeiro encontro. Às vezes é o espaço que sua alma pediu para parar de repetir o velho. Às vezes é o início do amor mais importante, o amor que você ainda está aprendendo a dar a si mesma. Porque quando esse amor se instala, calmo, firme, real, você para de aceitar menos, para de correr atrás, para de se encolher para caber. E é nesse exato momento que o homem certo aparece. Não porque ele veio, mas porque você parou de fugir de si e começou a se ver. Esse é o verdadeiro próximo nível, tornar-se quem você busca. E quando isso acontece, o encontro certo se torna inevitável.